Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Efeitos quânticos dizem respeito a sistemas microscópicos isolados, enquanto processos biológicos tratam de um mundo macroscópico sujeito a flutuações do meio. Mas de que maneira esses dois cenários aparentemente incompatíveis podem se relacionar? No programa de hoje, Nicole Edmark, doutoranda do Instituto de Física da URGS, nos fala sobre o novo campo da biologia quântica, que une os efeitos quânticos e os processos biológicos e suas potenciais aplicações. Confira agora o Simplifísica, Biologia Quântica. Qual a física por trás da vida? Então, primeiramente, vou falar um pouco sobre o que é a mecânica quântica. A mecânica quântica ela explica o micromundo, explica os átomos e o comportamento das partículas que constituem os átomos. Ela é uma física totalmente bem consolidada, a matemática bem consolidada, e ela tem aplicações no nosso dia a dia, como no laser, no leitor de CD ou DVD, nos nossos smartphones e etc. Então, a minha apresentação, eu vou primeiro dar uma introdução aos fenômenos quânticos para vocês, e depois eu vou dar as potenciais aplicações na biologia quântica, que seria, no caso, a fotossíntese, o olfato e a magnetorecepção. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês o experimento dupla fenda. No experimento dupla fenda, como vocês podem ver aqui, eu teria uma fonte de luz. A luz ela tem o caráter ondulatório, então ela tem o caráter ondulatório, como vocês podem ver aqui, ela tem picos e vales. E essa onda ela se propaga e ela tem que difratar, ela tem que se espremer por essas duas fendas. Passando por essa, ela vai ter caráter construtivo, vou ter uma interferência construtiva onde eu tiver dois picos, como vocês podem ver aqui, que eu tenho o dobro da amplitude, que seria, no caso, esses pontos aqui, essas intersecções. E eu vou ter interferência destrutiva quando eu tiver um pico somado com um vale, como vocês podem ver aqui. Então, aqui, outra analogia, para ficar mais clara, vocês imaginam tocando uma pedrinha num lago, vocês veem o caráter ondulatório, e se eu tivesse aqui duas pedrinhas, eu teria o caráter ondulatório e elas interferiam, e o que eu vejo com a luz é que tem esse padrão de interferência, onde eu tenho essas franjas claras, onde eu tenho interferência construtiva, e essas manchas escuras, onde eu tenho interferência destrutiva. Agora, se eu lançasse uma partícula clássica, por exemplo, uma bola de golfe, nesse experimento de dupla fenda, o que eu viria é que a bolinha, ou ela passaria pela fenda da direita ou pela da esquerda, e eu teria essas duas manchas aqui, indicando a que passou pela direita e a que passou pela esquerda. Se eu projetar partículas como elétrons, fótons, átomos, o que eu esperaria era um caráter assim, que eles passassem ou por uma fenda ou pela outra. Bom, mas o que eu vejo, se eu tenho uma fonte de elétrons e eu tenho as duas fendas, o que eu vejo na tela é o padrão de interferência com manchas mais claras aqui e mais escuras aqui. O que eu estou observando? Que o elétron se comporta como onda e como partícula, porque eu estou lançando partículas aqui, mas eu estou vendo o mesmo caráter ondulatório que eu vi no primeiro experimento que eu mostrei para vocês. É como se eu chegasse aqui, eu tenho a probabilidade de 50% de passar pela fenda da esquerda, 50% de passar pela fenda da direita. Então, eu teria essa probabilidade associada com a passagem de cada fenda, onde eu vejo aqui a probabilidade de passar na fenda da esquerda e a probabilidade de passar na da direita. Mas o que se vê
seria a superposição desses dois estados. Ele passaria pela fenda da direita e da esquerda ao mesmo tempo com esse caráter ondulatório. Se eu quisesse medir para ver realmente o que está acontecendo, eu podia botar um detector nessa fenda, esse detector 1, e um detector na fenda 2. E o que eu imaginaria é que os dois apitariam, já que passou pelas duas fendas. Mas o que eu vejo é que botando o detector, aparece duas faixas, como a gente viu com as bolas de golfe. Se eu quisesse ver, então, bom, não vou interferir com uma fenda, vou interferir só com a outra. Faço isso, acabo vendo duas manchas novamente. Então, o que a gente vê aqui é o problema da medida da mecânica quântica, que quando eu meço, eu acabo forçando esse estado a ter um resultado clássico, que seria de passar por uma fenda ou pela outra. Então, na verdade, a quântica, ela funciona nesse estado de superposição, quando ninguém está espiando para ela. Então, o que a gente tem com esse experimento? A gente tem a dualidade onda-partícula, o caráter probabilístico da mecânica quântica, a superposição de estados, que seria a superposição do estado de estar nas duas fendas ao mesmo tempo, e o problema da medição quântica, que quando eu meço, eu tenho um resultado clássico. Então aqui eu botei essa tirinha, porque o elétron atravessou a rua. Na verdade, ele não atravessou, ele estava dos dois lados. Outro efeito muito interessante é o tunelamento, que seria que quando eu tenho uma barreira física e eu tenho uma energia suficiente para passar essa barreira, o que a gente espera classicamente é que a gente passe por cima da barreira. Mas se eu não tenho energia suficiente, eu não consigo passar. Mas o que acontece na mecânica quântica é que existe uma probabilidade dessa partícula tunelar por essa barreira. Como, por exemplo, se a gente tivesse uma bola e ela atravessasse, que nem um fantasma, por uma montanha, por exemplo. Dá para ver bem claramente aqui. Outro fenômeno bem esquisito é o emaranhamento. No caso aqui, eu teria duas partículas. Aqui eu estou configurando estados através de cores, para vocês entenderem. Então, um estado seria amarelo e outro estado seria azul. Eu não tenho como distinguir essas partículas, então eu não sei qual que está azul, qual que está amarelo. Então, eu teria um estado que eu chamaria de estado emaranhado dessas duas partículas, que seria o verde, que seria a mistura do amarelo com o azul. Já vou explicar melhor o que seria esse emaranhado. Então, se eu lançar uma dessas partículas para o Beto, que está do outro lado do universo, ele vai chegar a esse estado emaranhado e ele vai ter que medir. E quando ele mede, para saber em que estado ele está, ele vê que está no estado azul e, instantaneamente, o da Alice vai ter que estar em amarelo. Porque o que acontece? Elas estão nesse estado, um amarelo, outro azul. Quando eu medi, eu forcei ela a ter ou amarelo ou azul. E quando eu escolhi um amarelo, obrigatoriamente a outra partícula vai ter que estar no estado azul. Então, seria, se eu fosse dar uma aplicação física para esses estados amarelo e azul, eu poderia atribuir o caráter de spin. O spin é uma propriedade quântica que eu não tenho um análogo clássico para dar para vocês, mas seria a rotação que a partícula tem, que seria no sentido anti-horário ou horário. Então, eu teria um spin para cima e um spin para baixo. Eu teria um estado de emaranhamento de spin para cima e spin para baixo. Só que eu não sei qual das partículas está com spin para cima e qual das partículas está com spin para baixo. Eu lanço essas duas partículas. A Alice, ela está com um filtro de spin em Vênus. E o Beto está com um filtro de spin em Marte. E o que ela mede é um spin para cima. Então, a gente já sabe que o do Beto está o spin para baixo. Mas a pergunta que não quer calar, por que eu não vejo isso no meu dia a dia? Por que
eu não posso estar aqui desse lado e estar lá fora ao mesmo tempo? Por que eu não posso atravessar como um fantasma numa parede? Por que isso não acontece? A gente atribui todos esses fenômenos esquisitos que eu mostrei para vocês, a gente chama eles de efeitos coerentes, seria a coerência do meu sistema. Quando esse sistema interage com o meio, é como se ele estivesse sendo constantemente medido. Então, ele acaba forçando a esse sistema quântico deixar de ser quântico e cair numa das probabilidades sendo clássico. E esse processo a gente chama de decoerência, que seria a destruição do padrão quântico. Então, o que a gente espera é que essa coerência quântica ela tenha uma vida muito curta, que logo todas as interações que a gente tem com o meio destrua esse caráter quântico, porque a gente sempre vê esses caráteres quânticos em sistemas muito isolados ou com temperaturas muito baixas. Mas então, como é que eu teria algum fenômeno quântico em sistemas quentes, cheios de interações, úmidos e com turbulência molecular, como são os sistemas biológicos? Surpreendentemente, existem processos que são tão velozes que eu consigo garantir esse caráter biológico, que eu consigo ter tempo suficiente para que a decoerência não destrua o caráter quântico. Um dos exemplos mais bem consolidados na área de biologia quântica e bem estudados é a fotossíntese. A fotossíntese é o processo na qual plantas e micróbios tiram energia através da luz solar. E o que acontece? Está lá a planta, ela recebe uma luz do sol, ela recebe um fóton, que é uma partícula de luz vindo do sol. Essa partícula excita um elétron nessas moléculas antena, que são captadoras de luz, e isso acaba formando uma partícula que a gente chama de exciton, que seria a excitação do elétron que recebeu o fóton e o buraco que ele deixou. Nisso eu teria um polo negativo e um positivo, e seria como uma bateria que armazena energia. O objetivo desse processo é chegar até o centro de reação, que é no caso aqui, onde depois disso eu faria todos os processos químicos para ter a obtenção de açúcar no processo de fotossíntese. Só que o problema é que existem muitas moléculas. E como é que seria feito para esse exciton eu acabar não perdendo essa energia no meio do processo? Porque eu teria que fazer como um caminhante bêbado, eu teria que andar por todos os caminhos, tenteando. Então, como que esse processo da fotossíntese ele tem uma eficiência tão grande? Foi isso que eles estavam tentando explicar. E o que eles descobriram é que, na verdade, isso se deve ao fenômeno quântico, que eu tenho a superposição de todos os estados possíveis, de caminhos possíveis, ao mesmo tempo. Eu teria a soma de todos esses estados, por isso que eu consigo chegar sempre do centro de reação. Então, a fotossíntese ela tem a maior eficiência de todas as reações conhecidas, naturais ou artificiais. Ela tem perto de 100% de eficiência. Micróbios que estão nas profundezas de mares fazem fotossíntese, com apenas um fóton que chega, eles conseguem transformar em açúcares para sua energia. Então, é bem surpreendente. Bom, existem outras áreas que ainda não estão comprovadas, mas que talvez processos quânticos explicariam como ocorre, que no caso é o olfato. Por muito tempo foi atribuída a nossa capacidade de distinguir entre um odor e outro a um fenômeno chamado chave-fechadura, que seria o quê? Eu teria uma molécula de odor, ela chegaria no receptor desse odor e eles teriam que ter o mesmo formato de encaixe para eu conseguir distinguir entre um odor e outro. Por muito tempo foi consolidada essa explicação, só que depois eles viram que muitas moléculas elas tinham o mesmo formato e tinham odores diferentes, e algumas tinham formatos diferentes e tinham odores iguais, o que não explicava como a gente distinguia os odores. Então,
uma das coisas que foram propostas é que talvez, de alguma maneira, esses receptores eles conseguiam ver a frequência que existe entre as ligações dos átomos dessas moléculas. E para ver isso, o que eles fizeram? Eles pegaram duas moléculas, essa molécula aqui, eles, em vez de hidrogênio, eles colocaram deutério, que seria um hidrogênio com um nêutron a mais no átomo, então ele seria mais pesado. O que aconteceria? Mais pesado, eu teria uma frequência menor de oscilação entre um átomo e outro. E eles queriam ver se, de fato, teria diferença no cheiro entre essas duas moléculas. Então, eles pegaram moscas, fizeram um experimento em formato de T, colocaram de um lado com hidrogênio, do outro lado com deutério, e fizeram uma sinalização negativa. Por exemplo, se fosse com hidrogênio, elas recebiam tipo um choque elétrico. E o que se viu é que, de fato, elas conseguiam distinguir entre um cheiro e outro, fortalecendo mais essa ideia. Então, essa ideia seria que, dependendo da frequência que eu tenho entre as ligações, um elétron do receptor pode tunelar, né, lembrando o tunelamento que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, mudando a energia necessária para o elétron tunelar, muda o cheiro. Outro fenômeno biológico seria a magnetorrecepção. A magnetorrecepção é a capacidade dos animais se guiarem através do campo magnético da Terra. Seria o jeito que eles migram todos os anos. Existem muitas explicações para muitos tipos de animais, mas eles não tinham a explicação para esse passarinho aqui, que é o pisco de peito ruivo. Então, o que eles viram, isolando esse pássaro, é que ele tinha uma sensibilidade muito grande ao campo magnético, ele conseguia perceber o ângulo de inclinação do campo magnético, mas ele não sabia onde era o norte e o sul. E o que eles viram é que ele só conseguia perceber o campo magnético se tivesse uma luz azul ou verde incidido no olho dele. Então, o que eles atribuíram foi que na retina, no olho, ele tem moléculas de pigmentação, onde ao receber essa luz azul ou verde, eles formariam estados emaranhados de spin nas moléculas, de forma que eu teria esses spins se guiando com o campo magnético da Terra. Eu apresentei para vocês os 3 exemplos mais clássicos, só que na verdade não clássicos, né, quânticos, da biologia quântica. E o estudo dessa área é muito importante para nós, ainda mais com a computação quântica, porque tudo que a gente quer é ter sistemas quânticos que são muito eficientes, mas que não são destruídos com a temperatura e as flutuações do meio. Então, como fazer um computador no nosso mundo, né? No nosso mundo clássico. Então, com a biologia, a gente pode aprender bastante. Era isso. Muito obrigada. E aí, gostou desse Simplifísica? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o que você quiser assistir. Até mais!